Hoje eu vou te ensinar como você pode fazer uma publicação no Maven Central e fazer a parte do tagueamento utilizando o framework Fastlane, tudo isso integrado com o nosso Git Actions. Então, bora comigo! Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rod do Codando TV, esse é o segundo vídeo referente ao GitHub Actions. A gente vai focar muito na publicação para o Maven Central Sonatype, utilizando também o framework que é fantástico, que é o próprio Fastlane. Ele é um kit de ferramentas ali para desenvolvedor, para quem não é DevOps, então ele vai ajudar muito. Então tudo isso a gente vai utilizar dentro do nosso próprio GitHub para estar fazendo a publicação de maneira manual ali, para estar publicando a nossa versão de biblioteca. Como vocês sabem, se você acompanhou o vídeo anterior, a gente tem hoje, pelo menos, algumas bibliotecas já no Codando TV. Eu estou aproveitando o cenário e padronizando todas as bibliotecas, criando CI tanto para fazer os unitários, para fazer o build, e agora vai ser o tipo publicação. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais direto, porque a parte mais densa, explicando cada passo do Git Actions, explicando como configura tudo ali, um pouquinho mais denso, eu deixei no outro vídeo. Então se ficar um pouquinho complicado para ti, não tem problema, clica aqui no Codando TV, caso você não seja inscrito, já se inscreva também, aproveita ali, né, e já deixa o seu like, e dá uma olhada na versão 1, né, na parte 1 do GitHub Actions. Então, sem mais delongas ali, vamos seguir para a implementação do Publish. Então, para dar um contexto para vocês, eu vou estar mostrando algumas ferramentas que eu estou utilizando durante esse processo. Lembrando que o meu foco vai ser apenas ali no Publish, na parte do desenvolvimento. Eu estou utilizando o Maven Central Repository, a parte do Sonatype, que ele acabou sendo migrado ali. Não vou explicar como configura, mas eu só te dou uma dica, quando você for fazer o registro, não vai pelo e-mail da Google, quer dizer, não vai pelo login direto da Google, faz um e-mail e senha como cadastro para facilitar com alguns processos, porque eu tive alguns problemas na hora de registrar minha organização. No caso, o pessoal do suporte ajudou muito rápido ali, diga-se de passagem, mas se você não quiser ter uma dor de cabeça, vai nesse caminho que eu estou te falando, que é um pouco mais de sucesso ali. Beleza? Mas se você quiser que eu explique não só essa, mas todas as outras que eu vou estar mostrando, deixa nos comentários, se tiver uns 10 comentários ali, eu penso em fazer não só para o Maven, mas para as outras pontos que eu vou estar explicando. Um deles, eu vou estar utilizando o plugin do Vanitech. Ele vai ser um utilitário para estar fazendo publicação nos nossos projetos Android, 4 multiplataforma e plugins de Gradle. Ele é bem útil, ele vai ser bem fácil ali de estar implementando e ele vai ser muito bom para estar mostrando vocês, porque eu vou precisar de variáveis de ambiente e isso vai ser bem bacana de mostrar no nosso GitHub Actions. E por último, o incrível ali, na minha opinião, o Fastlane, eu virei fã desse cara aí para estar utilizando, utilizo pelo menos uns 5 anos. Ele é muito fácil de estar usando, criando as suas lanes. A gente vai estar usando a nossa lane de bump de versão para isso, para estar resolvendo e atendendo nossa necessidade, beleza? O repositório que a gente vai estar atacando vai ser o Jujuba. Então vamos agora para o desenvolvimento, um pouquinho mais lá na prática junto com vocês. Eu preciso criar um publish. Então, nós sabemos que dentro do meu workflows, eu preciso criar um arquivo, o YAML, chamado publish. Como a proposta não é explicar cada passo do YAML, eu vou copiar um YAML que eu já tenho aqui do nosso outro projeto, que eu coloquei agora há pouco, e eu vou estar explicando mais ou menos por etapa. O nome vai ser Publish to Maven Central, então onde vai estar aqui no Actions Unit Test, vai estar agora um Publish to Maven Central embaixo. O meu workflow vai ser ativado de maneira manual. Eu escolhi o workflow dispatch porque eu quero ter controle do meu versionamento. Então, basicamente, quando eu entrar aqui no repositório, o do CraftD, por exemplo, que eu estava anteriormente, que eu acho que era por isso que eu estava lá, e eu quiser clicar no Actions e quiser gerar um publish de uma versão nova, eu consigo fazer de maneira manual, escolho a branch e o executo. E para mim isso funciona muito bem, porque eu quero ter esse controle manual para fechar versões, porque é uma biblioteca pequena, tudo mais. Mas não tem problema, se você quiser automatizar, eu já expliquei no outro vídeo todas as vertentes de triggers, mas só falando os dois mais claros ali, você pode fazer um push no branch da master ou da main, e esse vai ser o trigger que quando for acontecer essa condição, vai ser ativado o seu CI. Então, ou se você quiser fazer com pull request, é a mesma coisa, beleza? Fica aí o gosto do freguês, o que você quiser. Depois disso, nós temos nossos jobs, que vai ter um monte de tarefas, de trabalhos ou tarefas ali para estar fazendo. Vou fazer a parte do publish, o nome vai ser publish, eu vou estar executando uma máquina Linux, no Java 17. E aí que entra um pouco da configuração mais a fundo, que eu vou precisar explicar para vocês a parte agora do plugin
do Vanitech. Eu não vou explicar a implementação, mas eu vou mostrar como ele está o código, só para te dar um cheiro ali que algumas coisas a gente vai estar utilizando. Estou abrindo meu plugin aqui de Publish, eu já adicionei aqui o meu Maven plugin no Central Portal, todas as assinaturas de todas as publicações. Isso vai ser importante porque na configuração do Vanitech, ele com isso, com essa linha, ele vai pegar as variáveis de ambiente que a gente vai cadastrar logo menos para estar isso funcionando. Então esse cara é muito importante. O grupo ID, artefato ID, o version, o nosso arquivo POM com todas as características de qual o nome do artefato, qual a ID do artefato, que ano, qual a RL, todo o registro, né, da biblioteca. Se você não sabe o que é um POM, eu vou pegar de qualquer POM aqui, de qualquer arquivo, pode ser esse. Basicamente, o que ele vai estar montando para a gente de maneira automática, ele até de graça, um pouquinho mais fácil ali, diga-se de passagem. Ele vai estar montando tudo isso aqui para a gente. Não necessariamente esse aqui que eu estou usando, que eu peguei qualquer biblioteca, no caso que está usando um POM XML, mas ele vai estar criando o nosso próprio POM e tá colocando na lista de POMs para poder ser baixadas no seu projeto. Beleza? Então é isso, tá tranquilo. Então, indo na parte de variáveis de ambiente. Dentro da configuração do Vanitech, eu vou precisar de algumas variáveis. Lembra que eu falei que lá no seu Maven central você vai precisar do seu usuário e senha? É importante. Então, você vai ter que colocar seu usuário e senha. E essa configuração de Sign in Memory Key é uma configuração exportada da minha própria máquina utilizando esse comando. Não é o objetivo desse vídeo. O que você pode imaginar ali é que vai ter uma chave grandona aqui no key, vai ter uma senha se você colocou uma senha no seu key, desculpa, vai ter um ID, perdão, e vai ter uma senha se você colocou uma senha nesse key. E com essa composição, você vai conseguir fazer a publicação. Que, desculpa, não é o foco desse vídeo para isso. O foco é que eu preciso desses caras para quando o meu CI executar, ele saber essas variáveis. Só que você vai colocar teu usuário e senha para o mundo ver, caso seja um GitHub público e tudo mais, e muito menos o in-memory para as pessoas não publicarem coisas não devidas, né? Então, isso a gente resolve muito simples. Você vai na sua organização, vai em Settings, e você vai na parte de Secret and Variables. O que você vai fazer? Eu já cadastrei várias aqui, tá vendo? Maven Central Password, Maven Central Username, e por aí vai. Esse cara tá um pouco diferente da nomenclatura, então se eu der um Ctrl V aqui, ó, ele vai achar, só que o meu tá maiúsculo aqui, porque ele salva maiúsculo, não sei porque ele não deixou minúsculo quando eu quis deixar minúsculo. Vou até pegar um exemplo aqui e mostrar pra vocês, ó. Vou dar aqui, criar uma nova e colocar um Codando TV. E aqui é qualquer coisa. Um ponto que é bacana, quando você cria uma chave secreta, ó, tá vendo? Ficou tudo maiúsculo aqui, sei lá por quê. Quando você cria uma chave secreta, você não consegue acessá-la. Ela está invisível ali, criptografada. Então, se você precisar alterar, você vai ter que alterar literalmente a sua chave, no caso, ou até excluir se você não estiver usando, tá? Então, isso é bom para você criar as suas variáveis de ambiente de maneira segura. E você... isso aqui eu vou fazer depois. Para você estar utilizando no seu projeto. Beleza? Bom, então, eu configurando as minhas variáveis de ambiente, eu estou configurando as mesmas daqui. Então, é tudo isso aqui que eu vou precisar. Tá tudo aqui no meus secrets. Então, significa que está apto para estar mexendo aqui? Talvez ainda não. Então, vamos voltar para o nosso CI. O nosso CI eu preciso importar o GPG. O chave GPG é o arquivo gerado da chave quando você gera aquele comando de export na sua máquina. Então, eu preciso, primeiramente, fazer... Aqui é só um eco para ver se deu tudo certo. Depois eu mostro um log um pouquinho mais completo da minha chave, mas você está vendo que ela está minúscula? Por quê? Tem a variável de ambiente do GitHub Actions e tem a variável de ambiente do seu CI. É um pouco confuso? Às vezes parece que sim, mas é mais simples que você imagina. Dentro do meu name e dentro do meu trabalho aqui, né, no caso do meu stage, do meu passo que eu vou estar fazendo aqui, eu vou ter o meu nome de import GPG key, o meu run e eu vou estar escrevendo vários comandos que eu vou explicar, e eu vou ter uma outra opção de environments do meu próprio CI que está executando. Lembra que eu falei que ele salvou como letra maiúscula? Não tem problema. Eu dou um secrets, buscando aqui na variável, um secrets, que é do GitHub, ponto a variável do jeito que ela está lá, que está maiúscula, infelizmente, que não deu para ficar tão bonitinho assim. Aí o que eu faço? Eu jogo nessa com o que eu preciso. Então, isso é uma dica aí para vocês. Não se preocupa tanto com a perfeição. Vocês podem deixar perfeito porque o seu CI vai rodar. E, de repente, no seu Git Actions, lá no Secrets and Variables,
você escolhe uma nomenclatura um pouco mais genérica, ou que ficar um pouco mais simples para você. Só que aqui você faz a conversão do depara para o que você precisa. Então aqui eu só estou fazendo o echo para ver se a minha chave deu certo. Enfim, eu estou fazendo import da minha chave GPG porque eu transformei a minha variável de ambiente em GPG. Isso aqui no final não precisou, tá? Eu coloquei aqui a mais para testar se estava vindo certo, mas que eu estava ficando... não estava dando certo, aí eu fiquei fazendo vários testes. Aqui isso foi só uma lista de key, eu vou mostrar um log para vocês. E aqui o publish, eu estou fazendo echo, que é para saber se estava chegando certo, né? Enfim, uma ponto que já vou até antecipar para vocês, o echo, que é o que vai mostrar um print alien, digamos assim, lá no seu terminal, com as variáveis secretas, você vai mostrar asterisco, asterisco, asterisco. Então, se deu asterisco, significa que ele pegou. Então, deu tudo bem. Então, se ficar em branco, nulo, alguma coisa, você pode achar um pouquinho estranho. Faça a publicação. Essa publicação é o próprio publish do próprio plugin. Só coloco o publish do próprio plugin vai. Aqui eu peguei do Popcorn, né, que eu copiei. Mas aqui vai ser o módulo do Jujuba. Então, vai ser Jujuba SVG, beleza? Faço o publish. O menos traço daemon é só para evitar alguns logs desnecessários para agora, para que a gente precisa. E tá vendo que eu tenho várias variáveis de ambiente? Tudo isso aqui eu preciso para colocar nesse passo do que está executando nesse run no meu environment para associar com aquelas variáveis de ambiente desse cara aqui. Então eu só estou colocando todos aqui para quando eu executar o publish, ele vai executar o publish do Vanitech, que ele vai cair nessa linha, e essa linha vai pegar todas as configurações de ambiente e vai mandar para o abraço. Beleza? Acho que é só. Então, essa primeira parte de publicação... só mostrar um pouquinho dos logs ali, e eu vou mostrar também, a gente finalizando aqui para ver se deu bom, se eu não esqueci nada. Mas só para mostrar um pouco dos logs que eu quero dizer, dessa parte... Então, eu faço a importação da chave, isso aqui eu preciso fazer só para confirmar, muita coisa foi para confirmar, tá? E como o log é importante, pelo menos para mim, eu estou deixando aqui, enfim, para me ajudar e me facilitar a minha vida. Então o log está aqui, eu confirmei com o da minha máquina, tá certo, muito bom. Aí eu já não vou mostrar da minha máquina, que é uma informação um pouquinho mais sensível, mas se você rodar esse comando na sua máquina, você vai ver o... Se você juntar o GPG --list aqui, acho que está aqui embaixo, dentro da sua máquina, ele vai jogar aquele comando lá em cima, tá? Tá vendo? Até o play de novo. Se você escutar esse comando aqui local, você vai ver esse cara completo e esse cara do outro lado completo ali. Tranquilo? Então eu confirmei que estava certo. Então essa é a primeira parte de publicação. Bom, agora eu vou na parte do bump da versão. O bump da versão, eu subi aqui a tag no do CraftD, tá certo? Do CraftD, eu subi de 1.02 para... Não, acho que foi 1.02 que eu subi, porque eu subi manualmente aqui inicialmente, só para dar um marco ali da versão. Mas aqui eu fiz a regra de bump. O que eu preciso me preocupar? Eu vou estar adiantando algumas coisas, mas eu preciso me preocupar em instalar o Fastlane. Eu vou estar utilizando o Fastlane no Git e eu preciso instalar ele. Então o primeiro passo, eu tenho que instalar o Hub. Sim, o Fastlane funciona no Hub. Eu coloquei a versão 3.0, você pode colocar 2.6, a que você quiser. Tem um limite que ele precisa achar a versão dentro do próprio GitHub. Então se você colocar a mais atual possível de todas do universo, talvez ele não ache. Então eu coloquei a 3.0. Esse install Boulder e Fastlane, ele é importante porque ele vai instalar o Fastlane baseado num arquivo. Eu vou fazer da de propósito, não ficar muito longo esse vídeo, que eu acho que já tá. Então, porque eu não vou adicionar ainda o GameFile. Talvez adicione, vai, e já vou cantar um pouco a bola, para não ficar muito demorado o vídeo. Quando você vai se preocupar em instalar o Fastlane, é obrigado que você tenha um arquivo chamado GameFile, com esse source de RubyGems e o game de Fastlane. Porque é aí que ele vai baixar o Fastlane para você. Então, eu não coloquei aqui ainda, mas é só pegar, criar o arquivo, deixa eu até copiar daqui, que ele fica na raiz, aqui ó, GameFile. E você coloca aqui na raiz, para você estar utilizando. Tá vendo que é a mesma coisa que está lá. Eu coloquei na raiz um arquivo chamado GameFile, e eu coloquei as mesmas duas linhas que está aqui dentro. Sem segredo, sem mistério, sem nada. E você dá um install Boulder 2.2.27, que está lá na documentação do Fastlane, dá um config para esse cara aqui também, e dá um install. Ele vai instalar o Fastlane com isso. A partir disso, eu tenho o Fastlane instalado, significa que o mar e o céu é o limite. O mar não foi muito bom, né? Mas o céu é o limite. E eu posso fazer o que eu quiser. No meu caso, para você trabalhar com o Fastlane,
você tem que criar uma pasta chamada... Eu sempre confundo se uma maiúscula ou minúscula, mas eu acho que a primeira diretório é minúscula, Fastlane, dentro da raiz, sempre raiz, tá, gente? E a segunda é um arquivo chamado Fastfile. Essas duas condições faz com que, quando execute o Fastlane na minha máquina, ele procura um arquivo Fastfile. Só vou copiar a lane que eu montei. E não foi muito segredo, não. Eu peguei o que já tinha feito muito tempo atrás, ou peguei da net. Cara, isso aí não tem muito segredo. E meu foco não é esse. Meu foco é explicar o CI. Mas, basicamente, eu estou criando a minha lane de update tag. Ele vai verificar a última tag baseada no meu prefixo. Enfim, tudo mais que eu já vou explicar como eu estou fazendo o prefixo. E vai criar uma tag nova. E é por isso que você precisa saber agora do Fastlane. Então, o que você sabe é que eu tenho uma lane chamada update tag. Indo para o ML, eu tenho um step ali chamado update tag e eu vou estar executando meu builderx fastlane update tag. Eu vou estar executando o update tag. Lembra que eu falei do meu prefixo, que eu falei que ia ser importante? Eu vou estar pegando aqui no comando, no Ruby aqui dentro do Fastlane, o meu environment prefixo, porque eu quero colocar um V na frente, para dar uma perfumaria ali, para ficar bacana ali as versionamentos. Então eu estou dando um prefixo. Tranquilo? É só isso. Então esse prefixo desse environment vai ser executado nesse step que eu vou buscar dentro do meu Fastlane aqui e a partir de cima disso eu vou estar trabalhando. No caso do CraftD, só dando um exemplozinho um pouquinho mais chatinho, eu precisei criar um versionamento para cada tipo de plataforma, porque esse repositório, na maneira que eu fiz, pode ser questionável, na maneira que eu fiz, ele tem todas as plataformas num repositório, então eu precisei fazer essa distribuição. Então eu criei um prefixo de Android quando for Android. Quando eu criar, e eu vou usar a mesma lane, porque Git é igual para todas as plataformas. Quando criar um publish de iOS, vai ser um prefixo iOS. Quando for do Flutter, prefixo Flutter, por aí vai, é para isso que serve, por isso que eu fiz, tá? Bom, tudo isso, eu sei que foi muito conteúdo em pouco tempo, mas é essa a solução. Eu vou estar commitando tudo e tá pulando, e quando ele estiver executando, eu volto aqui com vocês de novo. E se der algum erro, alguma cagadinha que eu possa ter feito, eu também volto com vocês para estar explicando o que eu posso ter errado, tá? Então espera um pouquinho. Pronto, finalmente executou o CI, deu certo agora. Achei 2 bugzinhos. O primeiro, já vou comentar para vocês e mostrar um pouco do código, é que eu não conseguia identificar minha última tag no meu Git. O que significa? Quando a gente vai trabalhar com CI, ele não necessariamente vai puxar todas as tags, então eu tive que fazer de maneira declarativa isso. Dentro do meu email, eu coloquei fatdef0, para ele baixar tudo que ele pode ali das tags, para aí sim eu conseguir pegar a versão da tag, e a partir dessa tag eu fazer o incremento certo, que aí tinha o segundo bug. O segundo bug era que na hora do incremento, como tinha esse V, na hora de ele converter a versão e fazer o bump de 1.0.3 para 1.110, como o V estava na jogada, ele se perdia ali no index. Então foi corrigido esses 2 problemas. O primeiro já mostrei no commit, e o segundo aqui foi simplesmente eu removendo o V depois que eu peguei a última tag. Beleza, gente? Esse é o conteúdo de hoje. Eu queria mostrar para vocês, porque como já estou implementando todos os repositórios do Codando TV, eu quero compartilhar esse conhecimento para vocês, para ficar fácil vocês utilizarem o seu repositório e tudo mais.